Dia 10 de setembro é o Dia Nacional de Prevenção contra o Suicídio. E quando falamos de suicídio, eu penso que suicídio é muito mais do que a gente elaborar um plano para tentar falar sobre o suicídio. Na minha cabeça, eu tenho essa ideia em que quando falamos de prevenção, também há um plano de educação, também há um plano em que a gente tem que ter em conta que as pessoas que sofrem de conduta suicida, elas necessitam não só de apoio psicológico, mas elas também necessitam de aprender a se refazer. E ontem eu estava lendo uma frase que eu achei muito interessante. Aqueles que decidiram ficar. Aqueles que decidiram ficar significa aqueles que não tiraram a sua vida, mas decidiram suportar, enfrentar os desafios constantes da vida. E quando falamos de prevenção, eu creio que falhamos muito, porque as pessoas que têm conduta suicida, elas têm um duelo constante dentro delas. E elas necessitam mais do que serem escutadas, acolhidas, elas necessitam aprender a gestionar toda essa emoção, todo esse sentimento que faz que eles possam transbordar-se e desbordar-se mentalmente ao ponto de crer que, tirando a própria vida, eles serão mais felizes. Então, quando falamos de prevenção, eu sempre digo que é mais que elaborar um plano ou falar sobre o suicídio. É a gente entender que esses tipos de pessoa sofrem desafios constantes como o bullying, sofrem desafios como o racismo, o preconceito. E tudo isso vai somando para aquelas pessoas que têm aquela conduta suicida. São pessoas que estão frágeis, pessoas que necessitam aprender a querer a si mesmo, pessoas que necessitam aprender a entender que aquilo que passa dentro deles, eles podem aprender a gestionar, eles podem aprender a superar toda essa dor emocional que carga através do trauma. Então, hoje eu queria dizer para você que celebrar o dia 10 de setembro é mais que uma prevenção. Seria a forma de dizer que necessitamos entender que, infelizmente, há muitas pessoas que vão ali detonando a outras, que eu chamo de condutores suicidas. Os condutores suicidas são aquelas pessoas que vão pressionando a outras para desistir da própria vida. Pessoas que vão constantemente fazendo o outro descrer da sua própria, do seu próprio potencial, da sua própria existência. Esses tipos de pessoas que eu chamo de detonadores, que eles têm o prazer de ver o outro sofrer, mais que manipuladores. Eu chamo de detonadores suicidas. São essa pessoa que não têm coragem de tirar a vida de alguém, mas infelizmente elas vão induzindo o outro a tirar a própria vida. Isso é muito triste. Então, quem sofre de conduta suicida necessita mais do que um alerta, porque constantemente a gente não compreende as pessoas que sofrem de condutas suicidas. A gente acha que é só uma chamada de atenção, aquele típica frase que o suicida ele não quer se suicidar, ele quer aliviar a sua dor. Eu creio que é mais do que isso. É o que tem essa conduta suicida, ele busca uma forma de sobreviver nessa sociedade sem ser tão pressionado, sem ser tão acusado. Normalmente são também as pessoas homossexuais, jovens homossexuais que constantemente, por a sua orientação sexual, por culpa de algumas pessoas religiosas que constantemente estão induzindo a elas a desistirem da própria existência porque dizem que é pecado, que não vão para o céu, que não vão herdar o céu, que isso não é normal. E por isso que eu sempre digo, a gente, além de uma prevenção, deveria haver uma reeducação nessa sociedade
porque tem muito indutores suicida. Pessoas que não são capazes de matar a outra, mas lentamente elas vão matando com palavras, com sarcasmos, com indiferença, vão fazendo o outro se sentir isolado da própria sociedade, vão fazendo que o outro descreia dele mesmo. E por isso, nesse ponto eu quero te dizer, dia 10 de setembro é mais que celebrar o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. É a gente poder aprender também a ser melhores pessoas com aquelas que sofrem de condutas suicidas. Talvez você é um daqueles que constantemente, só porque você não gosta de alguém, você acha que se sentir importante por menosprezar essa pessoa, por insultar, por desvalorizar. Saiba que você está sendo um indutor suicida também. Você está sendo um indutor suicida porque você está oprimindo alguém e fazendo crer essa pessoa que ela não é digna de viver nessa sociedade, nesse mundo. E para falar de prevenção, é também de reeducação. Reeduque as suas crenças, reeduque os seus pensamentos, assim que se você tem algo contra alguém, esse algo é teu e não da outra pessoa. Aprenda a entender que a gente precisa de respeito. Eu não sou obrigado a me relacionar com todo mundo. Tampouco sou obrigado a aceitar certos tipos de coisa. Mas eu tenho que aprender a respeitar tanto a decisão daquelas pessoas que decidiram ser o que elas querem ser. Pessoas homossexuais, as transexuais, e assim vai. Então, eu penso hoje nisso, que além de falar sobre prevenção, é falar também sobre esses indutores que constantemente estão ali. Sabe, até as pessoas que são gordas, que sofrem constantemente com a gorofobia, pessoas que constantemente estão ali induzindo os outros, rindo, achando gracioso que só porque o outro é gordo, ou o outro é magro, ele está doente, o outro é negro, o negro é ladrão, sabe, essas etiquetas que vai pela sociedade. Então, eu chamo esses tipos de pessoas menosprezadas, porque elas são indutores suicidas, porque constantemente elas vão induzindo os outros lentamente a desistirem da vida. Assim que não seja um desse. Um abraço de Robson Marinho.